Olá, tudo bem com você? Que a paz, a graça de Cristo Jesus esteja comigo, com você nesse exato momento, nessa aula, mais uma aula, do curso sobre o Espírito Santo. Já trilhamos muito conteúdo, já falamos muita coisa, já tivemos 10 pregações poderosas do poder do Espírito Santo, e nessa aula específica vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Vamos trilhar os 9 frutos que é gerado quem tem o Espírito Santo. E hoje você vai aprender muita coisa e vai saber como gerar os frutos pelo poder do Espírito Santo. Mas antes de começar na nossa aula, eu gostaria muito que você curtisse, comentasse, interagisse e espalhasse essa playlist aí desse curso, que foi uma direção estratégica do Reino dos Céus trazer para você, e você crescer em conhecimento e na graça também, e saber sobre o Espírito Santo. Então, curva sua fronte. Antes de começarmos, vamos falar com o nosso grande eu sou. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, nos ajude a entender e compreender sobre os frutos do Espírito Santo. Abre o nosso intelecto e que o Espírito Santo possa vir fazer parte dessa aula junto conosco. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida a não ser depois que Jesus tivesse completado a sua missão aqui na terra, conforme João capítulo 16, versículo 7. Então, Jesus ele ficou 3 anos e 3 anos e meio aqui nessa terra, pregando, evangelizando, curando, restaurando vida, levando o evangelho. E aí depois ele fez uma promessa que ele iria, mas não deixaria o povo órfão. E aí ele mandou o Consolador, que era o Espírito Santo. Então, quando o seu sacrifício foi feito por Deus, então o Espírito Santo foi enviado à terra. Pedro afirmou: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, e derramou isso que vedes e ouvis, conforme Atos capítulo 2, versículo 33, Então, a partir desse momento, aí todos começaram a agir poderosamente com o poder do Espírito Santo. E a partir desse momento, o livro de Atos também registra vários discípulos cheios do Espírito Santo, como Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 8, os próprios discípulos, Atos capítulo 4, versículo 31, o próprio Estevão, que morreu como mártir, em Atos capítulo 6, versículo 5, o próprio apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 13, versículo 9, e entre outros também. Mas qual a evidência bíblica que uma pessoa tem que ter ou pode ter quando ela é cheia do Espírito Santo? Você se perguntou já? Então nós vamos aprender junto. E aí, como de costume, não vamos ler os versículos. Então eu vou ler a pergunta e você vai encontrar essa resposta nessa pergunta que eu fiz no versículo que eu citar para você dentro do livro, tá? E eu recomendo que você leia, eu recomendo que você vá lá na Bíblia, confira mesmo e ache a resposta da pergunta, para que fique mais robusto, tá bom? O nosso conhecimento, tanto teológico, tanto também da palavra de Deus, e principalmente dessa matéria e sobre a pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, tá bom? Como eu disse, nós não vamos ler versículo por versículo, porque senão nós iríamos deixar um pouquinho exausto a pessoa, o telespectador que está nos acompanhando, ou uma pessoa que começou agora a caminhada cristã e está com sede de aprender sobre o Espírito Santo, mas ela ainda não tem um contato de muito conteúdo. Então, pensando nessas pessoas específicas, mas trazendo ela para aprender também, a gente vamos fazer um pouquinho menor esse vídeo, citando os versículos, e você na sua casa tem um tempo de qualidade para você examinar, conferir, meditar e averiguar se eu falei está baseado nos versículos que eu estou pedindo para você conferir, tá bom? De acordo com o apóstolo Paulo, que evidência de uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Aí você abre a sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 2, ou capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23, que fala sobre os frutos do Espírito Santo. Então, a evidência conclusiva de alguém estar cheio do Espírito Santo são os frutos gerados pelo próprio Espírito Santo. Um detalhe interessante que precisamos observar na palavra fruto, tá? Ela está no singular e não no plural. Então, é um contraste, porque a palavra obras, no verso 19, está no plural. Isso indica que existe um fruto do Espírito Santo. Você vai entender isso mais para frente. Ele inclui todas as graças cristãs listadas nos versos 22 e 23. E ninguém pode produzir os frutos do Espírito Santo se apenas uma delas faltar. E vamos agora conhecer melhor esses frutos do Espírito Santo. Então, concluímos assim: se eu tenho o Espírito Santo, automaticamente eu tenho os 9 frutos do Espírito Santo gerados na minha vida. Não adianta eu ter o Espírito Santo e eu só produzir um fruto e o outro não tem, porque não faz sentido nenhum, porque um fruto traz os outros frutos. Um exemplo, um pé de abacate gera abacate, não gera
manga, não gera pêssego, não gera outra fruta, gera abacate e vários abacates. É a mesma coisa, se você tem o Espírito Santo, ele vai gerar vários frutos, mas baseado no Espírito Santo, é o qual nós vamos ler, tá? Então, analisando os frutos baseado do Espírito Santo, e o teólogo John Stott, ele sugere uma classificação desses novos frutos. Ele coloca 3 grupos que retratam, primeiro, o nosso relacionamento com Deus, segundo, o nosso relacionamento com o próximo e, finalmente, conosco mesmo, o nosso próprio relacionamento ou autoconhecimento de nós mesmos, tá? Então, primeiro vamos falar sobre relacionamento com Deus ou a conexão com Deus. Você tendo relacionamento com Deus, você gera amor, você gera alegria e você gera paz. O fruto do amor, que declaração o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do amor, conforme lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Encontra essa resposta. Mas diz assim, ó: aquele que é cheio do Espírito Santo terá amor de Deus no coração. E esse amor, no grego quer dizer ágape, bem conhecido, né? Transbordará na vida de outras pessoas. E foi isso que João, o discípulo do amor, deixou bem claro. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, conforme João, 1 João capítulo 4, versículo 8. E à medida que o Espírito Santo coloca o amor de Deus em nosso coração, somos transformados à imagem de Jesus e aprendemos a amar como Ele nos amou. Jesus também apresentou o amor no coração como uma prova inequívoca do discipulado, conforme João capítulo 13, versículo 35. Então o amor é mencionado como primeiro fruto, porque todos os outros são apenas diferentes à expressão do amor, né? Que interessante, né? Então, quando você tem um relacionamento com Deus, você tem também o fruto do amor, que é gerado pelo Espírito Santo. O fruto da alegria. Que conselho deu Paulo aos crentes da cidade de Filipos, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 4. A carta dos Filipenses é conhecida como a epístola da alegria. E você sabe o contexto: o apóstolo Paulo estava aprisionado dentro da sua cadeia, num lugar escuro, tenebroso, talvez sentado sobre as suas próprias fezes, mas ele estava alegre e escrevendo a carta de Filipenses. Por isso que é a carta da alegria, né? Essa alegria que o Espírito Santo produz pode ser experimentada mesmo em meio de grandes provações, como o apóstolo Paulo. E essa alegria não depende muito e nem das circunstâncias. É uma alegria que vem do interior e ninguém pode tirá-la ela, porque ela está cheia da plenitude do Espírito Santo. Então a palavra grega usada para que o apóstolo Paulo usou é chará, né? É um profundo sentimento de bem-estar que não depende de circunstância favorável, mas das promessas e da presença do Espírito no seu coração. Que interessante, né? Você tem o fruto da alegria. Você se alegra no meio da tempestade, no meio do deserto, no meio da aflição a qual você se encontra hoje, porque o Espírito Santo está com você e aí você confia no processo. Não é fácil, eu sei, mas se você tem o Espírito Santo, você tem também paz, que é o próximo fruto. E que promessa fez Jesus aos discípulos, conforme João capítulo 14, versículo 27. Você vai ler esse versículo, vai entender, vai tentar compreender e aí vai achar a resposta, o que promessa Jesus fez sobre João 14, 27, tá? Mas Paulo, ele escreveu, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, nesse texto vemos os frutos da alegria e da paz, que no grego é erene, tá? Unidos. Paulo também ensina que Deus da paz é quem opera em nós a nossa santificação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, no Sermão do Monte, né, um sermão muito conhecido de Jesus Cristo, Jesus destacou que felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu faço uma pergunta para você: você é pacificador ou você coloca lenha na fogueira para queimar mais? Né? Tem pessoas que são assim até dentro da igreja, né? Porque serão chamados filhos de Deus os pacificadores, conforme Mateus capítulo 5, versículo 9. E o amor, a alegria e a paz certamente vão permear na vida de um cristão cheio da plenitude do Espírito Santo. Porque você tem um relacionamento com Deus. Eu volto a enfatizar isso e te perguntar: você tem um relacionamento verdadeiro com Deus? Você é sincero na conexão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Agora, segundo o nosso teólogo John Stott, né, relacionamento com as pessoas gera longanimidade, benignidade e bondade. Tá? O fruto da longanimidade. O que ensina Salomão sobre a longanimidade, conforme Provérbios capítulo 15, versículo 18?
A palavra grega para longanimidade, e vamos ver se eu consigo acertar essa palavra, quer dizer aqui, ó, makrotumia, é isso mesmo, makrotumia, significa não revidar, ser tardio em irar-se. Também pode ser traduzida como paciência. Nesse caso, paciência para suportar grosserias e insensibilidade de outras pessoas. O próprio Deus, ao revelar para Moisés, declarou sobre ele mesmo: Deus é compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, conforme Êxodo capítulo 34, versículo 6. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, no templo dele, automaticamente seremos longânimos, como o nosso Pai Celestial, porque o Espírito Santo habita em nós. Hidratar a garganta, porque já gravei vários vídeos. Vou ministrar amanhã numa vigília, vou dar estudo bíblico e é muito conteúdo e a garganta vai se desgastando, mas Deus vai dando ânimo e fortalecendo a garganta para honrarmos e glorificarmos e trabalharmos para o reino de Deus, amém? Eu vi um vídeo essa semana de um rapaz, de dois rapazes discutindo dentro de um bar. E aí o outro, ele, ao invés de ele ser longânimo, ele vira as costas e vai embora, como se ele fosse longânimo, aparentemente. Só que aí depois ele volta com um recurso afiado, eu não vou falar para não derrubar essa aula, e aí ele ataca o outro que o agrediu e executa ele naquele estabelecimento. E provavelmente ele vai ser preso, vai ter a sua punição. Mas se ele fosse longânimo, se ele tivesse o fruto do Espírito Santo, nada disso teria acontecido. Talvez aos olhos do outro que o agrediu, o que afrontou, falou assim: é medroso, é covarde, mas ele estaria sem estar na justiça ou preso, e o outro estaria vivo. Você vê a importância de termos o Espírito Santo para termos frutos de longanimidade, tá bom? E o fruto de benignidade? O fruto de benignidade, o salmista lá em Salmos capítulo 145, versículo 8 diz assim, o que o salmista declara sobre Deus, você vai encontrar essa resposta. Mas a palavra para benignidade no grego quer dizer cheristotes, significa não querer magoar ninguém e nem provocar dor em ninguém, mas significa tratar uns aos outros com amor e alegria, e a palavra agradável, ou gerar palavras agradáveis. Em seu discurso profético, Jesus deixou claro que essa bondade para com o próximo é que caracteriza a vida dos salvos. Jesus declarou sobre ele: porque tive fome e me deste de beber, ou me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermos e me visitaste, preso e foste-me ver. Mateus capítulo 25, 34 ao 36, Então você vê a importância de eu e você termos os frutos da benignidade. E o fruto da bondade? Você é bondoso? Você ajuda o próximo? Você oferece a sua mão para aqueles que estão caídos? Ou você empurra? Quem é você? Olha só, por quanto tempo durará a bondade do Senhor, conforme Salmos capítulo 52, versículo 1. A palavra grega para bondade quer dizer agatosumi, acho que é isso que se pronuncia, agatosumi, e significa zelo pela verdade e pela retidão. Ela sempre é expressa em atos de bondade. O crente cheio do Espírito Santo não vive para si mesmo, mas busca em tudo beneficiar os outros, sem esperar nada em troca, não tem interesse nenhum. O exemplo dessa bondade despretensiosa é a parábola do bom samaritano. Mesmo sendo odiado por outros, mostrou total amor e interesse por aqueles que estavam em necessidade, conforme Lucas capítulo 10, 25 ao 37. E esse bom samaritano é uma história real, aconteceu. E provavelmente ele já ajudou outras pessoas no processo daquele caminho, porque ele andava com o bálsamo, do bom samaritano. E aí é uma lição para nós. Você tem andado com boas palavras agradáveis para curar pessoas que estão machucadas pela sociedade, talvez pelo mundo religioso, pelo um crente, pelo evangélico que carrega a Bíblia, mas tem matado pessoas dentro da igreja? Você tem curado essas pessoas com palavras? Você tem abraçado mais ou você tem expulsado mais? Porque precisamos seguir o exemplo do bom samaritano e ter bondade para com o próximo. E isso é o fruto gerado para o próximo. Vimos relacionamento com Deus, os frutos que é gerado. Vimos agora os benefícios do fruto gerado para com o próximo. E agora o relacionamento com nós mesmos. Quais os frutos que são gerados? Antes de ler, vamos beber água mais uma vez. Então fidelidade, mansidão e domínio próprio.
O fruto de fidelidade. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 10, que verdade ensinou Jesus sobre fidelidade? Acha essa resposta lá. Mas a palavra fidelidade é a mesma que geralmente traduzida por fé, que no grego é pistis. Pistis. Jesus declarou que aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. E essa característica podia ser vista especialmente na vida de José. José aprendeu a ser fiel nas pequenas coisas, como ajudar no trabalho, na cadeia, e Deus colocou para governar sobre toda a terra do Egito, né? Deus sempre recompensa o fiel. Por isso, em Apocalipse, há uma promessa interessantíssima lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, porque Deus irá te recompensar. Ele irá te recompensar e te honrar, e o seu nome vai ser glorificado através de você por causa da sua fidelidade. Amém? O fruto da mansidão, poucos, né, que tem esse fruto, mas é necessário. O que impressionante declarações faz a Bíblia sobre a vida de Moisés. Abra lá em Números capítulo 12, versículo 3, mas fala sobre a mansidão de Moisés, era um resultado da habitação do Espírito Santo em sua vida. Deus mesmo disse que tiraria do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles, referindo-se aos 70 anciões. Em outras palavras, Moisés é manso, os outros vão ser ungidos agora, e por ser ungido agora, eu vou pegar a unção de Moisés e vou passar para esses 70 anciões, tá? Que está lá em Números capítulo 11, versículo 17. Ou seja, o mesmo Espírito que enchia a vida de Moisés passaria também a vida dos anciões, que ajudaria no trabalho. A mansidão é uma virtude cristã que poucos não têm, mas precisam adquirir. Tão imprescindível que Davi e Jesus declaram que os mansos herdarão a terra, conforme Salmos capítulo 37, versículo 11 e Mateus capítulo 5, versículo 5. Se você não for manso, você não vai ter o direito de entrar na terra prometida, a nova Jerusalém. Olha só o perigo de você não ser manso. Tem pessoas que falam assim, eu não sou manso não, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou nervoso mesmo, mexe comigo que você vai ver se eu não vou para cima. Vai para cima, que você vai perder a sua salvação por falta da mansidão, mas adquire a mansidão através do Espírito Santo, porque quando você tem o Espírito Santo, vai sendo produzidos os frutos do Espírito Santo, como nós já falamos, né? Que é o fruto do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e o domínio próprio, né? Que é o próximo fruto. E o que ensina Salomão sobre o domínio próprio? Você já sabe? Se você não sabe, abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, e encontra a resposta e você vai completar esse estudo, tá? Mas devemos exercer o domínio próprio sobre os nossos desejos carnais e paixões. Significa o controle sobre a língua, sobre os pensamentos, apetite e as paixões. Em Gálatas 5, Paulo usa a palavra grega egrateia, tá? Egrateia, e pode ser entendida também como temperança. Uma boa definição para temperança é abster-se completamente do fruto que é prejudicial e usar com moderação aquilo que é beneficiário, né, ou benéfico. Sem dúvida, o maior desafio para qualquer cristão é controlar seus instintos e paixões. Realmente é difícil, mas quando eu e você temos domínio próprio, quando eu e você temos controle nas nossas emoções, ou sabemos gerenciar elas, automaticamente vivemos melhor com o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, tá? Olha só que interessante a palavra dessa autoridade, né? Que ele foi evangelista estadunidense, fundador de Cruzadas for Christ e autor de vários livros, né? O nome dele é Bill Brims, isso. Ele diz assim, no livro The Holy Spirit, né? Na página 151, tecnicamente, esse texto da Bíblia de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, no original grego significa que há um único fruto do Espírito Santo, que é o amor. Este amor, contudo, é manifesto em nossas atitudes e ações com alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, através do amor, vai gerando os outros frutos por causa do Espírito Santo. Qual que é a conclusão desse estudo? Em toda a história humana, nenhum homem apresentou os frutos do Espírito com tanto equilíbrio e perfeição como Jesus Cristo. Sim, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta, Ele é o nosso objetivo de excelência e todos devemos imitar Ele. Outro ponto importante, não nos é permitido escolher alguma dessas qualidades,
pois é um conjunto que elas nos fazem semelhante a de Cristo. Lembra lá o exemplo do abacate? Não tem como você pegar, cortar um pé ali, um galho da árvore de abacate, assim, eu vou tentar enxertar agora o pé de manga dentro do pé de abacate para ver se nasce manga. Não vai nascer, não vai acontecer isso, tá? Porque é do mesmo conjunto que fazem o fruto do Espírito Santo, que vai te tornar você semelhante a Cristo. Os dons podem ser diferentes e cada um recebe variedade, mas os frutos são manifestados de forma plena para todos aqueles que buscam. Então a verdadeira prova que alguém é cheio do Espírito Santo não são as experiências subjetivas ou emocionais intensas, mas as qualidades morais descritas do fruto do Espírito Santo. E aí eu gostaria de ler essa parte aqui para refletir. O que você pode refletir sobre ser cheio do Espírito Santo e ter frutos do Espírito Santo? Se vocês foram chamados para vocês gerar frutos, então essa graça espirituais deve se desenvolver de uma forma natural na vida do cristão. Qual então é o segredo para que esses frutos sejam vistos na minha vida? Se pergunta todos os dias. E o que podemos aprender na analogia contada por Jesus? E aí eu gostaria que você lesse lá em João capítulo 15, versículo 1 ao 5, que fala sobre a videira verdadeira, né? Vós sois os ramos, aquele que está conectado nele vai gerando fruto. E aí a Bíblia diz lá no mesmo contexto que discípulos de Jesus são aqueles que produzem fruto. Você que se diz ser discípulo de Cristo, você tem gerado fruto baseado no Espírito Santo por causa do seu relacionamento com Cristo Jesus, porque você está conectado, ligado na videira verdadeira e você não se afasta de hipótese maneira, e por não se afastar, os frutos estão sendo gerados pelo Espírito Santo e não por causa da sua capacidade. Meu amigo, minha amiga, que eu e você possamos gerar fruto pelo Espírito Santo e que nós possamos ser batizados o mais rápido possível com a plenitude do Espírito Santo, e que a chuva serôdia, que vai ser a nossa última aula na próxima sexta-feira, possa vir cair sobre a nossa vida, para que os frutos com grande intensidade possa vir ser gerado até a volta de Cristo Jesus. Amém? Curva sua fronte, vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por saber sobre os frutos do Espírito Santo. Se eu não tenho, se essa pessoa que está orando comigo não tem, mas a partir de hoje ela vai buscar ter, ela vai buscar germinar esses frutos, mas não por causa da sua capacidade, por causa da sua habilidade, nada disso, é porque o Espírito Santo vai agir, vai mover e o fruto vai ser gerado para honrarmos e glorificarmos o seu santo nome. Te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Até a próxima sexta-feira para nós finalizar esse curso sobre o Espírito Santo, e depois de 2 semanas vamos trazer o curso sobre como você ser um palestrante, como você ser um missionário, como você ser um pregador da palavra de Deus, quais as características, quais habilidades que você precisa ter, desenvolver, adquirir. Então vai ser um curso extraordinário, vai ser mais robusto, né? Ou na verdade vai ser muitas aulas, né? Então vai ser robusto, mas vai ser aulas de 5 minutos, no máximo, vamos tentar bater o martelo em 10 minutos, mas a pretensão da equipe, e quem é a equipe? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos do Senhor, passou para mim no máximo 5, quer dizer, no mínimo 5 minutinhos, no máximo 10, tá? Eu quero 5 porque nós estamos numa sociedade que as pessoas estão sem paciência de ver conteúdos longos, então eu quero ensinar você a se ativar. Você tem uma mensagem que está dentro de você que está se atrofiando, e Deus te chama para você abrir a sua boca e você evangelizar, seja as 3 mensagens angélicas, seja uma mensagem que Deus colocou no seu coração, que muitas pessoas estão se perdendo, e você pode salvar ela com um método, com uma estratégia, você não fala nada. Então esse curso vai te ajudar muito e você vai me agradecer. Em nome de Deus, junto vai ser glorificado. Amém? Se você gostaria de plantar uma semente, ajudar a obra, o CT de treinamento digital aqui no YouTube, nos ajuda, nos incentiva, nos apoie. O que é uma quantia sem prejudicar a sua vida financeira? Eu tenho certeza que você tem recursos financeiros guardados na poupança, talvez no fundo de investimento, e que não venha te atrapalhar, mas que você possa investir. Então invista aqui nesse ministério que estamos trabalhando diariamente, arduamente, levando a palavra de Deus, treinando pessoas e o nome de Deus sendo glorificado aqui nesse canal, não só aqui, mas fisicamente também, que vamos ter o CT treinamento. Eu tenho certeza que Deus conta com você para você nos ajudar financeiramente. Então a chave Pix está aqui, tá bom? Deus abençoe e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, para finalizarmos o nosso curso sobre o Espírito Santo. Abraço!